amigo, olá amiga, tudo bem? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje como tema, o plano da salvação. Antes de começarmos o nosso estudo, de falarmos um pouquinho sobre esse tema, gostaria de convidar você a junto fecharmos os nossos olhos, fazer a nossa oração para que o Espírito Santo possa nos guiar nesse momento tão especial de estudarmos a sua palavra. Nosso Senhor e Deus, suplicamos a Tua presença, suplicamos que Teu Santo Espírito nos conceda o entendimento para que possamos compreender o tema de hoje sobre o plano da salvação. Fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar projetando aqui na tela com vocês o nosso texto, que vamos introduzir o assunto sobre o tema da salvação. Quando falamos de salvação, vem a pergunta: ser salvo do quê? O que aconteceu? O que precisamos ser salvo? E nós temos um tema interessante, e o livro de Romanos vai começar a introduzir esse assunto. O livro de Romanos, o capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O livro de Romanos ele já começa a nos mostrar que nós temos um grande problema aqui, chamado morte. Quando diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, foi através de Adão, quando ele assim permitiu ser enganado por Satanás. Mas o plano da salvação ele trabalha nesse sentido, nos libertar, nos livrar da morte. Mas que morte seria essa? Todos os dias morrem pessoas, acidentes, doença, idade avançada. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Apocalipse, o capítulo 2, e o versículo 11. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O livro de Apocalipse ele vem trazendo para mim e para você que existe uma segunda morte. A primeira foi que mencionei pouco tempo atrás, a respeito das mortes por acidentes, causas naturais, idade e outras coisas que acontecem, a nossa morte física. Mas o livro de Apocalipse ele traz uma advertência sobre uma segunda morte, que nós não devemos sofrer esse dano. E o plano da salvação é justamente isso, nos livrar da segunda morte. Mas Samuel, o que seria a segunda morte? Eu gostaria que você folheasse um pouquinho a sua Bíblia, nós estamos no capítulo 2, e agora você fosse lá para o capítulo 21 do livro de Apocalipse. O capítulo 21 do livro de Apocalipse, o versículo 8, traz uma descrição para a gente interessante. Diz assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O livro de Apocalipse, então, ele diz que tem a segunda morte e ele mesmo explica que a segunda morte é justamente a morte eterna. Com a volta de Jesus Cristo, ele então vai destruir o planeta Terra em chamas, em fogo, de acordo com o livro de Apocalipse. Então, o plano da salvação é nos livrar do dano da segunda morte. Então, Deus ele preparou o plano para que você e eu não sejamos mortos, não temos a morte eterna. Por isso que o livro de Romanos introduz para a gente a questão que o pecado entrou no mundo por um só homem. E dando continuidade, nós percebemos que Deus ele criou o mundo de uma forma perfeita. A sua criação, ele conviveu com o homem. A Bíblia não dá muitos detalhes de como isso aconteceu, como que esse homem foi seduzido, o que influenciou ele, já que ele era uma obra perfeita que saiu da mão do Criador. Mas o fato é que em Gênesis 2, 16 e 17, quando nós lemos lá,
Deus ele colocou uma árvore e ele disse para Adão e Eva: olha, é um teste. De todas as árvores que você tem aqui, você pode se alimentar, mas dessa não. E justamente eles desobedeceram. E com a sua desobediência veio então o pecado. E com o pecado entrou a morte natural e a advertência da segunda morte, que é a morte eterna. E o plano da salvação, ele vai atuar em cima dessa segunda morte, evitando que você e eu sejamos alcançados pelo dano da segunda morte. E qual é a maneira que Deus proporcionou para você e para mim, para os nossos amigos, que essa segunda morte, esse dano não chegasse à nossa vida, né? De acordo com Romanos 6:23, você pode aí acompanhar na sua tela, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Essa morte foi a que nós vimos. É a morte eterna, que está em Apocalipse 21, versículo 8. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Jesus Cristo, Deus nos proporcionou a oportunidade de termos a vida eterna. Então, o estudo ele já começa mostrando que nós precisamos fazer uma escolha: aceitar o dom gratuito de Deus ou aceitarmos a morte eterna. Essa escolha depende de mim e de você, das informações que obtemos, das decisões que tomamos e o estilo de vida que optamos em ter. De acordo com o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Quem está perdido? Todos. De acordo com o livro de Romanos, como lemos no primeiro texto, todos nós somos pecadores. Então, Jesus Cristo veio buscar todos que se haviam perdido. Isso inclui a humanidade completa. Isso inclui tomarmos decisões na nossa vida. E você então me faz uma pergunta: o que eu preciso fazer? Jesus Cristo, ele veio nos buscar, ele veio nos resgatar. Mas tem uma parte que cabe a mim e a você nesse plano da salvação. Como nós vimos, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos pelo meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O texto vem dizendo que o plano da salvação, ele já era desde o início do mundo. Deus sempre quis que você e eu estivéssemos com ele eternamente. Ele nos predestinou, ele nos criou para sermos salvos. Mas como funciona isso? Como você pode perceber, eu uso óculos. Esse óculos ele foi predestinado. Predestinado para quê? Quando ele foi produzido, foi justamente para essa função, para que quando eu tivesse dificuldade visual, eu pudesse pegar esse óculos, colocaria no meu rosto e assim eu teria facilidade de poder estar lendo aqui novamente. Então esse óculos foi predestinado para isso, para me ajudar na minha visão. Mas eu posso pegar esse óculos e usar ele para outra coisa. Eu posso usar ele para coçar meu braço, eu posso usar ele para ficar brincando. Então, ele foi predestinado para auxiliar na minha visão. Mas eu posso escolher dar para ele uma outra função. Então, da mesma forma, é a salvação. Nós fomos predestinados a ser salvos, mas podemos escolher dar um outro sentido. Nós podemos fazer a opção da morte eterna. Então, cabe a você e a mim uma escolha. Escolha do que realmente queremos. Se aceitamos o plano de salvação de Jesus Cristo, que veio buscar a todos aqueles que estavam perdidos, ou podemos rejeitar e participarmos, então, da segunda morte, no lago de enxofre e fogo. O que nós precisamos, então, fazer para termos a salvação que Jesus Cristo nos oferece de uma maneira gratuita, através da graça? De acordo com o livro de João, o capítulo 3 e o versículo 16, diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é muito enfática. De uma maneira muito simples, ela diz qual é a nossa parte. A nossa parte é justamente crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós conhecemos a história. Jesus ele veio para esse planeta Terra, ele nasceu como homem, foi criado e ele foi crucificado, ele morreu. Ele carregou o meu e o seu pecado. Ao lado nós temos uma foto e temos a escrita que diz assim: ele tomou o meu lugar na cruz. Quem deveria morrer era justamente a humanidade. Fomos nós que cometemos o pecado. Jesus Cristo, ele nunca pecou. Os pecados que ele carregou na cruz são justamente os meus pecados, os seus pecados e os pecados de pessoas que ainda não nasceram. Esse são os pecados que fez com que ele morresse. Então ele tomou o meu lugar na cruz, para que eu e você pudéssemos ter um lugar no céu, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Então nós precisamos crer. Jesus Cristo nos convida a crer no que ele fez por mim e por você. Que o seu sangue tem poder de nos transformar, que a palavra tem o poder de nos transformar. Por isso nós estudamos a Bíblia. A Bíblia, de uma forma muito clara, ela mostra que o plano da salvação depende unicamente e exclusivamente de Jesus Cristo, que nos salva através da sua graça. Mas nós precisamos crer no que ele fez por mim e no que ele fez por você. O livro de Atos nos ajuda também com essa ideia. Quando nós lemos o livro de Atos, o capítulo 16, o versículo 31, nós lemos assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O livro de Atos está narrando Paulo, quando ele foi preso, o carcereiro, houve um barulho, né? Paulo e Silas estavam cantando, ele ouve um barulho, ele imagina que todos os presos haviam fugido, mas na realidade um anjo foi ali e houve um grande terremoto e eles foram libertos das coisas que os prendiam, as portas da prisão se abriram e o carcereiro, então, ele ficou assustado, querendo tirar a sua vida, e Paulo disse para ele não fazer mal nenhum. E ele entendeu, então, que aquele homem, Paulo, era um representante de Deus que falava a verdade e o que ele ensinava era a verdade. E ele perguntou para Paulo: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo não fez um longo sermão. Paulo disse para ele assim: olha, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e a sua família. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer do que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo fez o sacrifício, que ele se entregou, que ele morreu, que ele preparou todo o caminho que nós precisamos. Mas é só isso? Sim, é só isso. Jesus Cristo, Deus, era o único que podia morrer para pagar o pecado da humanidade. Mas ele não pode crer no meu lugar e crer no seu lugar. Ele se tornou homem e morreu no meu lugar. Mas eu preciso crer. A minha parte é crer que Jesus Cristo é o Salvador. O livro de Isaías, ele traz para a gente uma informação muito preciosa. Quando eu pego o livro de Isaías, o capítulo 53, o versículo 5 e o versículo 6, eu descubro algo fascinante. Eu descubro que o plano da salvação é uma substituição. Como assim? Vamos ler o texto, a partir do versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa do meu pecado, e moído por causa das nossas iniquidades, meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O plano da salvação é um plano de substituição, como eu disse no início. Jesus Cristo, ele tomou o lugar da humanidade. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Essa cruz era para mim, essa cruz era para você. Mas ele fez uma troca. Ele substituiu. Ele sabia que eu não aguentaria e que eu não poderia pagar o preço. Mas ele se fez homem. Ele se tornou homem.
e ele morreu no meu lugar. Deus não foi pego desprevenido. Lá no início, na fundação do mundo, ele já tinha um plano para alcançar a minha vida e para alcançar a sua vida. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Mas fica a pergunta: uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, eu estou salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós precisamos tomar nossas decisões diariamente ou precisamos tomar uma decisão apenas uma vez? Vamos ver o que o livro de Provérbios nos diz. Livro de Provérbios, o capítulo 4, o versículo 20 e o 21. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido. Olha só, preste bem atenção agora. Não as deixes apartar-se os teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Nós precisamos estar diariamente na presença de Deus. As palavras de Deus não podem se apartar da nossa vida, não podem se separar, não podem se distanciar. Se nós nos distanciarmos de Deus, nós voltamos para a nossa condição pecaminosa. Nós voltamos para a condição da segunda morte. Por isso que nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e precisamos estar com Ele diariamente. Quando você pega o livro de Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 10, no finalzinho do texto, né, essa imagem que você está vendo à sua direita aí no vídeo, diz assim, ó, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Até quando você precisa estar na presença de Deus e crer que Ele pode ser seu Salvador? Por duas ocasiões, meu querido. Você precisa crer em Deus enquanto você tiver vida. E você precisa crer em Deus até Ele voltar. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é a condição da salvação. Crer em Jesus Cristo. Entender que Ele é o único meio de salvação. Eu e você precisamos todos os dias buscar a Jesus Cristo. Como que eu participo desse plano da salvação? Eu gostaria de convidar você, em primeiro lugar, a estudar a palavra de Deus. Mas para buscarmos a Deus, estudarmos a sua palavra, nós precisamos antes orarmos, buscarmos a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E depois de orarmos, estudarmos a palavra de Deus, compartilhe com as pessoas. De uma maneira muito simples, você pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também conheçam um pouquinho mais o plano da salvação. Você pode entrar em contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a TV Novo Tempo, pedindo um estudo bíblico. Você pode acompanhar essa série Ouvindo a Voz de Deus, que durante essas noites vamos estar compartilhando com vocês. Mas não se esqueça, você precisa crer. Precisa crer que Jesus Cristo é o único que pode trazer salvação. E eu gostaria de encerrar o estudo dessa noite, junto com vocês, dizendo que está em suas mãos tomar a decisão. Deus, Ele nos criou para sermos salvos, para sermos seus filhos. Mas da mesma forma que eu dei o exemplo do óculos, que ele foi feito para me auxiliar na minha visão, eu posso usar ele de outras maneiras. Sabe, cabe a você e a mim tomar a decisão de seguir a Deus ou não. Cabe a você e a mim de tomarmos a decisão de termos uma vida de oração ou não. Cabe a você e a mim de termos uma vida de comunhão com Deus estudando a sua palavra. De acordo com o livro de Provérbios, nós não devemos nos afastar da palavra de Deus. De acordo com o livro de Apocalipse, nós devemos ser fiel até a morte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que nós possamos nos encontrar em breve para mais um estudo ou na vida eterna. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo momento que nos deste para estudar a Tua Palavra, um pouco sobre o plano da salvação. A Tua Palavra que aqui foi estudada, que foi mencionada, que ela alcance os objetivos, que ela invada os nossos corações, transforme as nossas mentes através da atuação do Teu Santo Espírito, e que possamos sentir o desejo de cada vez mais estudar a Tua Palavra e permitirmos sermos transformados.
Abençoa cada família, abençoa cada indivíduo que vai estar em contato com esse vídeo, em contato com o estudo da Tua Palavra, para que eles possam ser luz onde eles se encontram e que a Tua presença possa trazer harmonia e paz aos seus lares. Suplico essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A todos vocês, até breve.